Valorizo sim os servidores públicos. Não vamos mexer na Previdência. Ela já foi feita e foi feita com muito cuidado, com muito zelo pela Assembleia Legislativa de São Paulo na gestão Geraldo Alckmin. Os servidores públicos de São Paulo são valorosos, são dedicados, pessoas importantes que amam o que fazem e eles serão prestigiados. Olá, colegas. Sejam bem-vindos a mais um 15 minutos de Udemo. Nesta edição, nós vamos falar mais um pouco sobre a vergonha, a infâmia, o absurdo da tributação dos aposentados e pensionistas do Estado de São Paulo. Com a nova sistemática, aposentados e pensionistas que eram isentos passaram a contribuir. Os que já contribuíam tiveram aumentos significativos nas contribuições. Isto tudo feito por um governador que, em campanha, como vocês viram, declarou que não iria mexer na Previdência, que a reforma necessária já havia sido feita no governo anterior. Mentiu. E isso não surpreende a mais ninguém, mas ainda nos causa indignação. Antes, porém, de uma forma bastante simples e objetiva, transpondo a questão para uma pessoa física, vamos entender a diferença entre déficit atuarial e insuficiência financeira, porque isso está sendo muito explorado na mídia. Vamos imaginar que você, no mês que vem, vai receber seus proventos no valor de R$ 4.500 e terá de pagar, no mesmo mês, suas despesas no valor de R$ 5.000. A diferença entre o que você tem para receber e o que deverá pagar é de R$ 500. Esta será a sua insuficiência financeira, R$ 500. Déficit atuarial tem um sentido mais amplo. Ele corresponde, na verdade, à insuficiência de recursos para a cobertura dos compromissos dos planos de benefícios. Ele registra a diferença negativa entre os bens e direitos, que nós chamamos de ativos, não é? E as obrigações, que são os passivos, apurada ao final de um determinado período contábil. Tomando o mesmo exemplo, vamos lembrar que você, no mês que vem, vai ter de pagar mais do que recebe, os R$ 500. Mas você possui um carro no valor de R$ 30.000 e uma casa ou um apartamento no valor de R$ 150.000. Ou seja, você tem um patrimônio avaliado em R$ 180.000. Então, você tem uma insuficiência financeira de R$ 500, mas você não tem um déficit atuarial. Por quê? Porque o seu patrimônio, o seu ativo, é maior do que a sua dívida, o seu passivo. Se você, por exemplo, vender o seu carro por R$ 30.000, você paga a sua dívida de R$ 500 e ainda sobram R$ 29.500. Alegando um suposto déficit atuarial na SPPrev, o governo impôs, por decreto, uma contribuição obrigatória a todos os aposentados e pensionistas que recebem mais de um salário mínimo nacional, no valor hoje de R$ 1.045, em alíquotas progressivas de 12%, 14% e 16%. Vejamos os detalhes dessa medida absolutamente ilegal, inconstitucional e imoral. Primeiro, o suposto déficit atuarial não foi comprovado. A última avaliação atuarial feita pela SPPrev aconteceu em 2018. Eu vou repetir, 2018. De lá para cá não houve nenhuma outra avaliação atuarial. Portanto, até que uma nova avaliação atuarial prove o contrário,
não existe o tal déficit na Previdência. Segundo, a SPPrev foi criada em 2007, através da Lei Complementar 1010, para substituir o IPESP. Essa lei complementar é bastante incisiva em seus dispositivos. Por exemplo, o artigo 27 dispõe que o Estado de São Paulo é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da sua previdência decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários. Repetindo, o artigo 27 dispõe que o Estado de São Paulo é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da sua previdência, decorrentes do pagamento dos benefícios previdenciários. O Estado é responsável. Por exemplo, o Estado vem fazendo isso normalmente com recursos do Fundeb, o que também não é correto. Mas vamos frisar, quem tem que cobrir esse déficit, essa insuficiência financeira, é o Estado. O artigo 29 afirma que a SPPrev disponibilizará ao público, inclusive por meio de rede pública de transmissão de dados, informações atualizadas sobre as receitas e despesas, bem como os critérios e parâmetros adotados para garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial. Isso não vem acontecendo. O artigo 30 obriga a SPPrev a realizar avaliação atuarial inicial e em cada balanço. E isso também não vem acontecendo. De acordo com o artigo 31, é criado um fundo na SPPrev para receber os recursos e o patrimônio previdenciários. Além das contribuições previdenciárias dos servidores públicos e do Estado, esse fundo recebeu todo o patrimônio do IPESP e da CBPM, que é a Caixa Beneficente da Polícia Militar de São Paulo. Apenas o ativo do IPESP, na época, representava cerca de 64 bilhões de reais. Vou repetir, o ativo do IPESP, que passava para o SPPrev, na época, representava cerca de 64 bilhões de reais. Hoje, atualizados, esses valores estariam por cerca de 155 bilhões de reais, que deveriam ser pagos pelo Estado ao SPPrev em 10 anos. Esse foi o acordo. Hoje, 13 anos depois da criação da SPPrev, nenhum centavo foi pago. Nem um centavo. Então, e em resumo, nós somos credores da SPPrev. Em vez de criar e aumentar contribuições, a SPPrev teria de nos devolver dinheiro. Outro detalhe é que tanto a Constituição Federal quanto a Lei Complementar 1354 de 2020, ao tratarem da falta de recursos, deixam clara, muito clara, a necessidade de comprovação do déficit atuarial. Então vamos repetir, colegas. Comprovação científica do déficit atuarial. Se não existe a comprovação, não se pode mexer nas alíquotas. E sempre que houver necessidade de sair da regularidade, comprovado o déficit atuarial, de cobrir esse déficit, prevêem também que isso deverá ocorrer por um período determinado, por um período fechado, e que o Estado deverá instituir outras medidas para equacionamento do déficit. Não é só a sobretaxa dos servidores. E o que o Estado faz?
Ele faz simplesmente isso. Ele sobretaxa os aposentados e os pensionistas. É muito fácil. Mas ele não equaciona isso com outras medidas. Ele faz o que é mais fácil para ele fazer e o que mais nos prejudica. Em resumo, não se pode jogar tudo nos ombros dos servidores públicos, principalmente os aposentados e pensionistas, que são, conforme dissemos, credores da Previdência. Para piorar, o que já era ruim, a SPPrev usa uma base de cálculo maior para aplicar as alíquotas, conforme nós já esclarecemos aqui em 15 minutos de Udemo. Colegas, por isso tudo, as nossas ações coletivas, as ações individuais e, principalmente, o pedido de impeachment do governador do estado por atentar contra a Constituição Federal, os direitos dos servidores e o serviço público no estado de São Paulo. Obrigado, colegas, pela atenção e até o próximo 15 minutos de Udemo.